Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? 19 horas em ponto. Daqui a pouquinho nós já temos o professor Itamar aqui conosco. E aí já podemos mais uma vez obrigado a todos que estão aqui conosco, para poder conversar nessa noite. O nosso foco aqui será justamente, nosso foco aqui justamente hoje à noite será conversar sobre negócios, sobre preparar-nos para esse futuro de Covid-19, né, o que está acontecendo, o que vai acontecer, quais são os dados importantes e quais são os dados relevantes que nós precisamos tomar como base durante esse período. Reportem para a gente, por favor, aí no chat, como é que está chegando a imagem e o áudio para vocês, tá? Se possível. Reportem para a gente se o áudio está chegando bem para vocês, se a imagem está chegando bem também, tá? Para que a gente possa avançar rapidamente aí e ter uma experiência bem interessante aqui durante esse período que nós estivermos aqui. Fran está dizendo para a gente que está ok, perfeito. Estou reiniciando o meu Meet aqui justamente para poder colocar a apresentação para vocês. E aí a gente já inicia aqui a apresentação. Temos hoje à noite conosco também o professor Luiz Itamar, que vai tratar justamente da parte de finanças, de estruturação, crédito, etc. Né? Esse é o foco da nossa atuação hoje com o professor Luiz Itamar. E eu tratarei com vocês justamente os temas de liderança, de estratégia, da área de negócios, da área de tecnologia, né, da área de gestão de pessoas e da área de inteligência competitiva. Só um momentinho que a gente starta aqui todo o sistema. Agora, nesse momento, nós temos praticamente todas as entradas de... Opa! Nesse momento, nós temos praticamente todas as nossas aulas startando também. Opa, a Joelma está retratando aqui para a gente que o áudio está um pouco entrecortado. Só um minuto. Enquanto que a gente gostaria muito de apresentar para vocês já o professor Luiz Itamar Rosa, né, que estará junto conosco. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduação em Contabilidade, Finanças e Administração Financeira e também em Econômica. Tem um mestrado em Administração Pura, profissional há mais de 30 anos com uma sólida experiência na área contábil e financeira, já passou por e, obviamente, análise de demonstrações financeiras também, ou seja, algo muito pertinente, desde política para pequena empresa, pegadinha, como que eu trabalho esse negócio, eu ter percebido, de um lado, tem disponibilidade de mas a gente sabe se é esse que a gente está precisando nesse exato momento, ok? Então, ele é a pessoa certa para vocês conversarem sobre isso. E eu conversarei com vocês justamente sobre como se interrelacionar com as pessoas que aqui estão dentro desse nosso novo ambiente, como trabalhar. Opa, o Luiz está dando para a gente aí que está cortando o áudio também. Acho que precisaremos lançar mão de um outro sistema. Vamos lá.
Alô, som, testando. Bom, vamos ver se agora não corta o áudio novamente. Mas vamos em frente. Por favor, gostaria antes de mais nada, então, já convidar o professor Luiz. Melhorou, Karen? Legal, o João também está dizendo para a gente que melhorou bastante. Esses fones Bluetooth, eles ajudam para algumas coisas, mas não tanto para outras. Ok. Então, professor Itamar, por favor. Olá, Janice. Gostaria de rapidamente aí fazer a sua apresentação, e aí a gente já começa startando aqui a nossa conversa. Tudo bem com vocês? Obrigado primeiro pelo convite, eu acho que é um momento muito importante que a gente está vivendo, né? Estamos aí passando por uma crise e entender como é que as empresas vão passar por isso é muito importante. Então, só referendando o que você já fez aí da parte do meu currículo, a minha experiência é do outro lado, né? Então, eu estou do lado financeiro, trabalhei um bom tempo em banco, desde os 18 anos, área de crédito, área contábil, trabalhei com concessão de crédito, tanto nas pequenas como grandes organizações. Então, nós vimos por dentro como funciona uma grande organização, um grande banco, e a gente vai trazer para vocês aqui algumas dicas para ajudar vocês a passar por esse momento, né, que vai passar. Então, é isso aí. É com você aí, Alexandre. Perfeito, então. Conta para a gente rapidamente, Luiz, quais são os principais tópicos que você pretende abordar hoje à noite, num overview aí. Bom, a ideia é basicamente, numa primeira rodada, nós falarmos aí sobre essa identificação da situação, né? Então, entender como é que está a sua empresa hoje, porque dessa definição vai depender muito as próximas rodadas da tua vida aí como empresário, né? Então, aí eu não falo somente como empresário, mas também a pessoa física. Então, uma primeira rodada a gente vai identificar a situação, o que você tem que fazer, montar cenários. Então, a gente vai explicar, dar umas dicas dessa primeira etapa aí, de como você se situar em toda essa situação da tua organização. Numa segunda rodada, a gente vai fazer uma pergunta, né? Se vale a pena hoje recorrer a bancos, e até que ponto vale a pena, e quais que nem o professor Alexandre falou, quais as pegadinhas que tem aí em buscar banco, né? Então, a gente vai dar algumas dicas também, em relação a como você buscar recursos no mercado, como renegociar dívidas, e também vamos falar em quem mais eu posso recorrer, porque banco é fácil, né? Então, banco é um dinheiro que pode estar ali disponível, tem um custo muito alto, mas a gente vai ver que também tem outras situações onde eu consigo buscar um recurso mais barato, e muitas vezes até que não custa nada, que seria uma simples negociação com o fornecedor, e a gente vai falar sobre isso também. E basicamente é isso aí, professor. Perfeito. Então, gente, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês rapidamente, porque tem algumas notícias importantes que nós precisamos abordar hoje, né? São só alguns segundinhos para a tela ficar compartilhada com vocês. Nós já temos aqui mais de quase 100 pessoas já participando da nossa live, aqui diretamente, sem contar que tem o streaming que está acontecendo via YouTube também. Mas vocês, que são essas 90 quase 100 pessoas agora, já 94 e subindo, né? Vocês estão nessa sala exclusiva aqui, vocês conseguem justamente fazer perguntas e interagir junto com a gente. Vocês têm esse convite especial que vocês conseguem acessar. Então, vamos lá rapidamente, né? Acredito que vocês devam estar recebendo essa minha imagem agora. Se alguém não estiver recebendo, vocês devem estar vendo a minha tela agora, né? E aí, nesse momento, então vamos aí conversar rapidamente aí, ok? Perfeito. Gente, a primeira coisa importante que nós precisamos tratar aqui é justamente um aspecto muito relevante, que é que muitos generais que só governaram aí em tempos de paz, infelizmente serão extintos. Ou porque o exército deles será vencido justamente nesse momento, ou porque não tem experiência que o mercado irá canibalizá-los, né? E aí, gente, é muito importante nós tratarmos essa situação. Por quê? Né? Alguns aspectos relevantes aí que nós precisamos tratar. Primeiramente, você como gestor durante esse período, primeira coisa que é importante você saber. Sim, é aceitável você dizer que não tem todas as respostas, tá? Isso você pode dizer. Porém,
as pessoas que te cercam dentro da sua empresa precisam ter certeza que há um plano e que há um caminho a seguir. Então, você não precisa ser um super-homem nesse exato momento. Todo mundo sabe que as coisas estão complicadas. Mas um viés, um direcionamento você precisa ter nesse momento. Saiba disso. Porque se você esquecer daquela primeira parte de que você não tem todas as respostas, você fica neurótico. Você entra numa neura, o estresse que os teus fornecedores, que os teus clientes, que o ecossistema, que os teus funcionários já geram para você, ele já é carga suficiente para você. Não tente buscar todas as respostas e ser infalível e infindável, vamos dizer assim, né? O teu foco, as tuas respostas precisam estar justamente naquelas respostas plausíveis. O que precisa ter? É clareza. Né? Você precisa, neste momento, ser um pouco dos principais 5 primeiros líderes. Né? Você precisa ser um pouco visionário, você precisa ter visão de médio e de longo prazo, justamente para convencer as pessoas do que está acontecendo, do que vai acontecer. Ao mesmo tempo, você precisa ser um pouco líder coach, mas não aquele coach pejorativo, mas sim aquele líder que identifica quais são as competências que precisam ser desenvolvidas na sua equipe neste momento, para esse novo cenário que demanda tecnologia, demanda uma nova abordagem do cliente, demanda a presença na internet e etc. Então, saber quais são os gaps de competência, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas e treinar essas pessoas nesse sentido e integrá-las dentro desse processo. Você precisa ser líder relacionador, ou seja, cuidado emocional das pessoas, do foco desse relacionamento interpessoal, porque esse momento de estresse, onde justamente teus colaboradores, teus fornecedores, os teus clientes, eles jogam uma carga de estresse muito maior para dentro da tua organização, então essa parte de relacionamento precisa estar muito bem desenvolvida. Se você conseguir fazer tudo isso, perfeito, você pode resgatar a tua parte de democrático, mas deixa lá mais para depois. Mas tem um quinto tipo de líder que esse você precisa ser mais de 90%, especialmente no arranque do processo, que é o líder trator, né? Ou o líder locomotiva, que a gente fala. É este o momento onde você precisa assumir os controles. Você é o comandante do Boeing, né? Você é o comandante do Airbus. Né? E neste momento você não pode deixar as coisas em piloto automático. Esse é o momento onde você precisa revisar os planos, você precisa olhar todos os indicadores, assumir o controle do manche. E sabe por quê? Né? Porque tem um estudo muito importante, muito relevante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E espero que ele já deve estar chegando para vocês aí. É o estudo que neste momento foi elaborado pelo Imperial College, né, of London. É um estudo extremamente importante, muito sério. Né? E quais são os aspectos que este estudo apresenta para nós neste exato momento? E aí, gente, por favor, não fiquem alarmados. Foi elaborado na quinta-feira passada e divulgado internacionalmente. Aqui aparece nos países que estão declinando, né, justamente do seu número de casos, países que estão estabilizando, mas os países que estão subindo demais o seu número de casos. E olha o primeiro país que mais aparece aqui, né, justamente Brasil. Né? E aqui um pouquinho para baixo, nós temos exatamente quais são os países que têm um número baixo de mortes, ou seja, um número de quase 100 mortes. Né? Nós temos países onde nós temos de 100 a 1.000, nós temos países que podem chegar de 1.000 a 5.000, e nós temos países que podem passar de 5.000 mortes diárias, né? Bem embaixo ali. E esses países são apenas 2, né? Seria Estados Unidos e Brasil. Né? Quer dizer que isso é verdade? Quer dizer que isso é certeza? Quer dizer que isso realmente será dessa maneira? Que nós não teremos como escapar disso? Bom, são apenas projeções nesse exato momento. São apenas projeções, ok? Quando a gente olha aquela parte marrom ali do mapa, a gente vê que são países que estão crescendo fortemente em transmissibilidade. Né? Nosso país, nesse exato momento, está nisso. Por que eu estou mostrando esses dados aqui para vocês? Porque nós, como gestores, nós precisamos fazer basicamente 3 coisas. Né? Avaliar situações, tomar decisões reativas e proativas e negociar. Né? Então, nesse momento, estou apresentando dados que estão vindo, obviamente, do Imperial College, que nós precisamos prestar bastante atenção nesses dados aí. Aqui nós temos um pouquinho as projeções, né, para a Europa. Nós vemos que lá na Europa, praticamente, ou tudo está caindo, ou está dando, exceto a Bélgica.
né? Nós temos também o caso, né, outros países europeus, né, Alemanha caindo, nós temos Hungria caindo, Itália caindo, o número de casos. O único Irlanda com tendência de subida, né, de acréscimo. No restante, Espanha caindo também, Suíça caindo também, né, praticamente todos os países vão estabilizando e a própria Suécia com tendência de subida. Já na América do Norte, né, nós temos Estados Unidos estabilizando, né, mas mesmo assim com o número de mortes gigantesco, mas nós temos México e Canadá acelerando fortemente. Né, tem que prestar bastante atenção nisso. E já aqui na América do Sul, né, nós temos tendência de alta no Peru, né, tendência de estabilidade no Chile um pouco também, mas olha lá o caso do nosso querido Brasil. Né, tendência de forte acentuação. Né? Quando a gente olha a possibilidade efetiva de transmissibilidade, e isso significa um impacto de médio prazo, quando a gente olha lá para a Europa, aqui esses números que vocês veem aqui na parte de baixo, tá, gente? Vamos ver se já atualizou para vocês aí. Aqui os números que vocês veem aqui na parte de baixo, vocês veem que tem um número 1 aqui, que tem um número 2 e que tem um número 3 aqui na parte de baixo. Isso significa cada pessoa transmitindo para uma pessoa, aí a tendência de estabilização, cada pessoa transmitido para 2 pessoas, ou seja, tendência de dobrar o número de pessoas infectadas, e tendência de transmitir para o número de 3. Na Europa, só na Irlanda, nós temos uma tendência de chegar quase a 2, que é o número mais aqui de baixo. Nos outros todos, nós temos entre 1 e 2, então nós temos uma tendência de decréscimo. Quando a gente olha um pouquinho agora para a América do Norte, né, nós temos República Dominicana, Panamá em tendência de regressão, Estados Unidos estabilização, mas nós temos Canadá e México transmitindo para entre 1,5 a 2 pessoas, por isso em tendência de acréscimo. Agora, o que chama demais atenção aqui na América do Sul? Né? Olha quem é o único país que tem tendência de transmitir para 3 pessoas. Né? Somos nós. Pode acontecer, vai acontecer necessariamente? Talvez sim, talvez não. Né? Depois a gente até deixa o link para vocês, a gente disponibiliza o link para vocês olharem esse estudo, mas é com base nestes números que a gente precisa olhar a médio e longo prazo. O que isso significa? Né? O que isso significa? Por que é importante a gente tratar isso? Bom, porque no mundo inteiro nós temos 2 forças lidando com a pandemia. A força econômica e a força da saúde. Né? E aí ambas estão se colocando de acordo, dialogando e negociando e tomando decisões. Aqui no Brasil, e claro, em alguns países nós temos uma briga entre economia e entre saúde, né? Como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, nós somos o único país onde também nós temos um terceiro elemento. Nós temos saúde puxando para um lado, nós temos economia puxando para outro, não se conversando entre si de uma forma efetiva, mas nós temos um terceiro elemento que são os interesses políticos. E quando a gente fala de interesses políticos, nós não estamos falando de presidente, não estamos falando de um partido A, de um partido B, de um partido C. Nós estamos falando daquelas forças fisiológicas de interesses próprios que atuam especialmente dentro do nosso legislativo, justamente no Senado e na Câmara dos Deputados. Que eles sangram todos os recursos, eles negociam todas as ações e muitas das vezes eles drenam toda a energia que deveria ser efetivamente empregada nesse processo. Né? Então, por isso é muito importante olhar esses números. Olhando para fora, né, esse estudo ele é muito sério e em algum momento também ele deixa a gente um pouquinho assustado. E deixa a gente um pouquinho assustado por quê, gente? Porque tem uma outra telinha que eu estou compartilhando com você aqui, e espero que ela apareça logo na tela de vocês aqui, para que vocês possam ver. Né? Opa, vamos ver aqui se a transmissão aparece. Acho que deve ter travado para vocês aqui justamente na tendência de 3. Ah, maravilha. Ok, então. Muito bem. Aqui muito bem. É a projeção para as próximas 10 semanas, né, se nada sério for feito, né, se nenhum acordo sério do ponto de vista de economia, política e especialmente saúde for feito, chegar quase a 5.000 mortes diárias. Né? Seria um estouro nunca antes esperado. Ok, gente? Mais uma vez, professor, a ISIC Internacional está dizendo que isso vai acontecer? Professor, isso vai acontecer? Não.
Os números apontam para, se nada sério, nada de acordo entre essas três forças for feita durante esse período, e quem está dizendo é o Imperial College of London, com um estudo extremamente sério, com base estatística e base no comportamento do vírus até agora. Perfeito? Então, se chegarmos neste nível, nós teremos algo não esperado até o presente momento. Até porque a gente tem muita coisa que é subnotificação, a gente tem muitas dessas coisas acontecendo. Então, apenas para vocês entenderem um aspecto da saúde que precisa ser tratado também relacionado com os aspectos econômicos. Agora, tem uma outra tela que daí vamos sair lá do Imperial College, que está lá fora, e vamos vir aqui para o Banco Central, né, que é quem efetivamente trabalha conosco aqui no Brasil. Quando a gente vai falar de Banco Central nesse exato momento, né, aqui nós temos um gráfico que mostra o índice de infecções a partir de um determinado número de dias, a partir do momento que você chegou a 100 infectados, né, que você tem o seu 100º caso. Então, aqui no Brasil, né, no Brasil, o que acontece? Essa curva preta que aparece aqui, né, é o Brasil. Vocês devem ter percebido aqui nitidamente, né, que, curiosamente, nós estávamos até numa linha relativamente não acompanhando toda a tendência do restante, que nós, até aqui nessa parte, nós ficamos numa linha de onde começamos a recrudescer. Mas agora, nesse exato momento, nós estamos começando a subir. E isso é assustador, né? Isso é assustador. Né? Porque demonstra que talvez a gente esteja indo na direção daquilo que o Imperial College previu na sexta-feira passada. Né? É uma projeção deles para as próximas 4 semanas, né? Porque pode vir a acontecer dentro desse nosso país, mas, mais uma vez, tem como segurar isso? Claro, né? Uma latência de dias, infecção, testes massivos, outras coisas e outras medidas que podem ser tomadas. Junto com isso, tem um outro aspecto muito importante, que é uma preocupação que o Banco Central também traz para a gente, né, onde ele mostra, né, no azul, justamente o gráfico azul, justamente na parte superior, né, esse gráfico azul aqui, ele mostra justamente o comportamento de novos casos com contenção. Né, com contenção horizontal. E o vermelho mostra novos casos sem uma política séria de contenção aqui na parte superior. Já, curiosamente, o azul, né, a linha azul na parte de baixo, mostra a possibilidade de recessão, né, o azul na linha de baixo mostra a possibilidade de retenção com uma contenção lockdown, e a parte vermelha mostra a possibilidade de recessão com um lockdown parcial, né? Ou, digamos assim, não um lockdown parcial, mas sim uma contenção mais branda. Isso, projeções do nosso Banco Central, mais uma vez. Professor, você está afirmando que isso é verdadeiro ou que isso não é verdadeiro? Bom, na prática, esse é um processo de recessão com livre mercado, ou seja, sem governo intervir, sem governo imprimir dinheiro, sem governo cortar os próprios salários e reinvestir isso na nossa economia e na nossa saúde com medidas efetivas, eficazes e eficientes. Sem fazer isso, ok? Sem fazer isso de uma forma séria, vindo a partir de governo federal, cascateando com o governo estadual e cascateando com o governo estadual, a tendência é de acentuar. Qual que é o problema que nós temos no Brasil? Se estourarmos muito número de casos, né, nós efetivamente podemos entrar num processo caótico, onde a histeria toma conta, e aí mesmo a histeria ela sobrepõe a questão da economia. Mesmo que você não faça o bendito do lockdown, mesmo que você não trabalhe, mesmo que as pessoas voltem para a rua e voltem a comprar novamente. Aí o medo toma conta e a histeria toma conta. Então, o caminho que nós temos daqui para frente é justamente nós, gestores, considerarmos todos os cenários que nós temos pela frente, que podem ser cenários positivos, que podem ser cenários negativos, mas efetivamente, dentro desses cenários, nós precisamos estar preparados. Por quê? Porque muita coisa pode mudar e pode dar certo ou pode dar muito errado. Ok, gente? Então, rapidamente, né? Primeira coisa que você tem que fazer, e que é muito aconselhável você fazer dentro do seu ambiente de trabalho, né? Primeira coisa extremamente importante. Entenda o que os seus colaboradores precisam de mais nesse momento, porque é a tua equipe que ajuda a remar dentro da tua empresa, é a tua equipe que faz as coisas acontecerem. Então, primeira coisa, priorização e foco.
né? Esqueça mesuras, esqueça burocracia, aqueles aspectos aqueles aspectos que não são focados em resultado de negócio para esse momento atual da tua empresa, né? Outra coisa, trabalhe também conexões informais, né? Trabalhe também esse momento coach, esse momento mentor, esse momento de desinstalar as pessoas, porque o cara que brilhava antes não é necessariamente o cara que vai brilhar agora. E justamente tenha planejamento de médio prazo e de mobilização, e faça as pessoas ter visão disso. O que o pessoal está fazendo nessa reunião? Excesso de reunião, né? Reunião e esqueça. Aliás, o Einstein falava uma coisa importante. Ele dizia que tem uma coisa que fez a humanidade ainda não chegar no ápice do seu desenvolvimento, essa coisa se chama reuniões. E, efetivamente falando, toda reunião que poderia ter sido um e-mail é perda de tempo, ok? Toda reunião que poderia ter sido um e-mail é perda de tempo. Tenha isso como base, ok? Então, para isso, um bom planejamento. Plan, do, check, act. Planeje bem, delegue, trabalhe, monitore. Não quer dizer, não estou falando daquele limite no início da manhã, delegando, e daquele limite no final do dia, fechando o processo. Isso aí não é reunião, isso aí tem que acontecer mesmo, ok? Mas trabalhe bem esse processo. Outra coisa, agendamentos descentralizados, né? Cuidado com esse processo, centraliza as forças, né? Trabalhe essa questão de ter que reportar qualquer tipo de ruído, né? E presumir que as pessoas estão com muito tempo livre no processo. Entenda que a carga diante das pessoas está muito grande. E o que os líderes têm que tomar um cuidado muito grande, né? Presumir, né, que todos os demais, né, estão com tempo livre, tem que tomar um cuidado com isso. Instintivamente travar as métricas e as regras, né? Cuidado com isso, reavalie dentro desse novo cenário e pensar em todos os funcionários de maneira homogênea, né? Entenda que as pessoas têm grupos distintos, formas distintas de pensar. E aí eu gostaria de uma atenção especial para a parte superior ali, né? Diferencie os seus melhores talentos dos medianos neste momento. Se você tratar todos eles da mesma maneira, você vai correr o risco de perder as melhores pessoas. Por quê? Porque tem vários concorrentes seus neste momento que estão de olho nos talentos. Crise é momento de oportunidade? Não, crise não é momento de oportunidade. Vamos falar a verdade aqui. Crise é desgraça, né? Crise é desgraça. Crise só é oportunidade para quem está preparado e encontrou oportunidades. Esse cara tem uma oportunidade pela frente. Então, nesse exato momento, tem gente roubando talento no mercado aí. Então, estejam bastante atentos a isso. Perfeito, gente? Antes de eu seguir em frente com mais dicas para vocês, né, que são extremamente importantes de reorganização de inteligência competitiva dentro das empresas nesse exato momento, fica aí, eu passo a bola aí para o nosso amigo professor Luiz Itamar, né? Vou interromper o compartilhamento aqui para vocês agora. E, professor Luiz, está com você. Olá, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Está aparecendo a tela aí, pessoal? Só está aparecendo sua área de trabalho, professor. A apresentação, não. Deixa eu colocar aqui minha... Agora? Perfeito, professor. Perfeito. Agora sim. Então, pessoal, pegando o gancho aí do professor Alexandre, essa é uma etapa que a gente tem que estar muito preocupado, né? É identificar a situação que a gente está hoje. Então, como é que nós estamos hoje como empresários ou como pessoas físicas? Como é que está a minha empresa, seja ela de pequeno ou grande porte? Como é que é a situação dela atualmente, então? E como que ela estava antes da pandemia e como que ela ficou depois desses impactos aí? Então, pensem, tem muitas empresas que ficaram paradas aí quase 2 meses. Tem outras que, na verdade, duplicaram o seu faturamento por conta aí das necessidades ou só elas ficaram abertas. Então, é muito importante saber em que situação a empresa está hoje. Identificar claramente isso. Será que a minha empresa estava bem estruturada, com folga de caixa? Será que a minha empresa está em crescimento aí, mas com dificuldades de planejamento e um caixa deficitário? Ela está muito dependente de recursos de terceiros para fechar seu caixa? Talvez vocês não estejam em nenhuma dessas situações, ou uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta situação diferente. Mas, primeiro, um ponto importante a se identificar, dependendo dessas situações, eu tenho que também considerar o tamanho da minha empresa. Uma coisa é uma grande organização, que tem aí uma facilidade de ter reservas para contingências. Outra coisa são as pequenas organizações, né, que não têm essa facilidade.
Então, hoje, 27% do nosso PIB está junto dessas pequenos negócios aí. Então, a gente tem que dar uma olhada, assim, com mais atenção a esses negócios. Claro, as grandes empresas também vão sofrer, mas as pequenas vão ser mais ainda. Porque nós temos um grande problema nas pequenas empresas, a questão aí do planejamento, a questão até mesmo dos seus controles são muito mais deficitários. Então, as pequenas empresas, elas são mais vulneráveis a qualquer movimento que acontece no ambiente, que nem é o caso agora aí dessa pandemia, que vai afetar desde do autônomo, desde da pessoa física, até as grandes organizações. As grandes organizações já estão revendo todos os seus planos estratégicos. E a pequena organização, como é que ela está atuando nisso, né? Então é muito importante entender como que essas pequenas organizações vão ter acesso ao que a gente chama o crédito. Então hoje o crédito para ela já era difícil para ela, hoje vai ficar mais ainda. Então os bancos cada vez mais seletivos. Então aqui a gente vai ter que primeiro, vamos respirar fundo, né? E vamos para a etapa aí de identificar a minha situação. Então esse é um ponto importante. Identificar a situação. Então, a primeira etapa aqui é você avaliar a sua situação atual para uma tomada de decisão mais sensata. Não adianta sair aí tomando medidas desesperadas, né? Então, a primeira coisa é deixar baixar a poeira, se acalmar e identificar muito, muito bem que a tua empresa vai ter que continuar rodando, né? Então, é importante aí você sentar com o seu contador, com o seu financeiro, com todo o teu staff, no caso da pessoa física, sentar aí com a pessoa, com a tua família, né, com teus sócios e definir aí em que situação está a minha empresa. Então, divida a situação da tua empresa para com esse pessoal aí. E é importante você também colocar isso no papel, né? Quando eu falo colocar no papel, é você tentar enxergar melhor a tua situação. Então, vamos pensar aí numa pequena empresa, às vezes eles não têm, às vezes, muitas vezes por conta das margens, né, que são expressivas, eles não têm esse controle na mão. Então, eu digo para vocês, e olha aqui, nesses 17 anos de docente, o que eu analisei de processos de intervenção foi bastante. E um dos grandes pontos dessas empresas é não ter fluxo de caixa. E pense, numa situação que a gente está vivendo agora, não ter o controle do fluxo de caixa, você não vai conseguir sobreviver se por acaso, aí, que nem o professor Alexandre falou, se essa pandemia, vamos lá, avançar por 3, 4, 5 meses. Então, nesse primeiro momento é um momento de avaliação, essa primeira rodada, de identificar a empresa, aonde que eu estou, o que que eu vou fazer agora, né? Então, é muito importante que você estabeleça cenários futuros para a sua organização. Então, uma sugestão que eu dou aí, monte 3 cenários, né? Um realista, um pessimista e um otimista, embora que a gente tenha aí uma propensão, no caso aí da nossa situação de pandemia, de montar um cenário pessimista ao extremo, né? Ainda mais com o professor Alexandre falando aí que o Brasil está encabeçando essa lista aí de problemas e a curva do contágio está aumentando para o nosso país. Mas vamos lá, olhe para dentro da sua empresa e tente aí montar um cenário das finanças da sua empresa, pensando no seguinte ponto, né? Vou montar um cenário realista. Então, vou conseguir manter manutenção das minhas vendas, né? Vou conseguir administrar meus custos e despesas, continuar os estáveis. Ah, mas eu não sou uma empresa que estou nesse nível, né? Mas veja em que situação você está. Por isso que é importante aquela identificação inicial lá, né? Cenário pessimista, né? Se minhas vendas caírem no final, se tiver aumento dos custos e despesas. E por último aí, né, se eu estou ou posso prever aí projetar um aumento de vendas, uma redução de custos e despesas. Eu acho que todos têm que ser avaliados, todos esses cenários. É muito importante para que a empresa consiga, vamos lá, se situar e ter um norte, né? Isso é importante. Essas pequenas empresas, principalmente as pequenas organizações, têm uma grande dificuldade de enxergar esses horizontes, né? Então, como o professor falou lá, nós estamos falando de médio prazo. Para essas pequenas empresas, eles não fazem nem para curto prazo, né? Então, é muito importante que, no caso, para fazer esses cenários, tome-se como base aí as receitas médias obtidas da organização.
Então, aqui, faça aí de conta que cada cenário apurado, é importante ver aqui qual que é o resultado final de tudo isso, em cada um dos cenários. Será que eu vou ter prejuízo? Será que eu vou ter lucro? E o que eu vou fazer? Vou ficar parado esperando acontecer as coisas? Não, é muito importante que você avalie a possibilidade aqui de cortar despesas, custos, sem que afetem a operação da empresa. Isso quer dizer o seguinte, que eu acho que muitas empresas já estão se reinventando nesse aspecto. Você vai ter que se reinventar. Vou ter que produzir novas receitas e ter que diminuir meus custos e despesas. Eu acho que esse é um grande norte que está acontecendo em várias outras organizações. Tem empresas aí que até então nunca tinham delivery, né? Hoje já estão, na verdade, só atendendo por delivery, e não tem como, em função dessas restrições que estão acontecendo. Então, eu acho que é muito importante. Ah, mas eu posso me reinventar? Eu acho que, na verdade, é um momento de se reinventar. A gente está passando por um problema difícil, mas a empresa tem que continuar viva. A empresa é um ser vivo. E a gente tem que estar dando sangue para essa empresa. Então, uma delas é você não tem outro resultado, outra forma de produzir resultado, ou você aumenta as suas receitas ou diminui o custo de despesa. Em um momento que a gente está agora, aumentar a receita é muito difícil. É possível? É possível. Tem empresas que estão se reinventando, achando maneiras de o seu produto chegar ao cliente final. Na verdade, agora com as aberturas, seja elas parciais, algumas empresas já estão fazendo novas estratégias para poder o seu produto chegar no cliente final. É importante que você reavalie cada um desses cenários, até que ponto você pode fazer esses cortes. Mas aí é melhor você ser cético nessas situações, né? Não adianta nada pensar assim, se eu cortar aqui, o meu resultado vai melhorar. Se você cortar os funcionários chaves da sua organização, né, mandar aqueles caras que têm o maior salário, você pode estar cortando aí, né, a galinhas, ovos e ouros da organização e decretando realmente o final da sua entidade. Então, é muito importante ser cirúrgico nesse aspecto aqui. Pense em manter as atividades da organização. Claro, em todos os cenários vai ter que ser feito isso. Eu acho que é muito importante também, novamente, buscar opinião de pessoas que entendam de finanças. Seu contador é um grande cara para te ajudar. Isso é importante, né? O contador é o cara que vai te dar um norte, também vai te ajudar, vai ver se as suas projeções são interessantes. Agora, pense nas grandes organizações, né? Tem toda uma estrutura de finanças. É a hora de vocês, no caso das grandes organizações, rever os planos estratégicos. E é óbvio, né, ajustar as velas, porque os ventos que estão por vir aí são bem pesados, né? Como o professor Alexandre falou, nós temos aí vários cenários, não somente na área aí da própria pandemia, nós também numa crise política, estamos no meio de uma crise política, isso tem que ser considerado em todo esse processo aqui. E também tem que ver em que situação está a minha organização. Então, aquela primeira conversa nossa que nós falamos lá, é fundamental para que vocês entendam como que eu vou chegar aí nessa nova projeção de resultados da minha organização. Então, primeiro ponto aqui, a primeira coisa que eu digo para vocês, identifiquem realmente em que situação vocês estão. E a gente vai falar lá na frente também quem que eu posso pedir ajuda, né? Aí é uma outra etapa. Mas primeiro chamar todo mundo e dizer, vamos ver, vamos avaliar a nossa situação, depois de passado esses um mês, 2 meses quase, sem faturamento, tendo que pagar as minhas despesas, o que eu faço agora, né? Então, na sequência, a gente vai falar sobre esses detalhes. Então, fica aí com o professor Alexandre para a próxima etapa dele. Perfeito, muito obrigado, professor Luiz. Vamos agora vou voltar a compartilhar minha tela com vocês aí, tá bom, gente? Para que a gente possa ir para a segunda etapa e falar sobre algumas ações bem concretas aqui, do meu lado aqui, e a gente conseguir atuar de uma forma bastante efetiva aí durante esse período. E aí tocando a questão da inteligência competitiva, tocando a questão da inteligência de negócios, né? Vamos lá. Em teoria, o compartilhamento deve estar entrando daqui a pouquinho. Isso aí.
compartilhou, Alexandre. Muito bem. Compartilhou, né? Vamos lá, então. Pessoal, um aspecto muito relevante e interessante aqui durante esse período e que a gente precisa tratá-lo da melhor maneira possível, né, e não esquecer que ele existe, que ele é real, né, ele tange justamente os aspectos de retenção de talento e liderança. As ações de curto prazo, né, e as de médio prazo, tenho certeza que vocês já fizeram. Né? Agora vamos para as de longo prazo, mas são as de longo prazo. Longo prazo significa que você vai fazer daqui a pouco. Você tem que fazer agora pensando no longo prazo. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar quais são os gerentes, os líderes, né, que hoje mais têm potencial de gestão de crise. Esses caras você precisa empoderar. Né? Precisa dar autoridade para esses caras. Esqueça um pouquinho a estrutura hierárquica normal que existe aí. E precisa ter um comitê de gestão de crise dentro da sua empresa. E uma força-tarefa de gestão de crise. Por que isso precisa acontecer? Porque você precisa olhar para frente, ter noção de strategic foresight, ou seja, olhe para frente com base em todos os dados possíveis. Ou seja, faz de conta que o Imperial College está certo. Né? Essa é uma possibilidade. Faz de conta que o Bacen está certo. Né? Faz de conta que aqui no Brasil a equipe econômica está certa. Faz de conta que aqui, né, os nossos políticos estão certos. Né? Faz de conta. Né? E aí olha para frente e imagine os 5 cenários de maior probabilidade de ocorrência. Né? E prepare-se para os 5. Ok? Aquele mais desejável, para o qual você pode tirar o máximo dele, crescer o máximo dele, os 2 intermediários, para que você ainda assim consiga tirar o melhor deles, e os 2 menos desejáveis, e para que você esteja preparado caso eles efetivamente venham a ocorrer. Não faça de conta que não existe. O pessoal brinca da alegoria do avestruz, né? Ah, não faz de conta que é que nem um avestruz que coloca a cabeça dentro da terra. Isso é mito, tá? O avestruz ele não faz isso, tá? Mas a alegoria, o sentido ele bate, tá? Preste atenção nisso daí efetivamente. Aprimore justamente os seus programas de treinamento em habilidades soft e hard. O que isso significa? Você pode, dentro desses gerentes, você pode ter gerentes ali que são ótimos na questão financeira, que são ótimos na questão de planejamento, mas talvez eles deixem a desejar, ou seja, são ótimos nos hard skills, mas talvez eles deixem a desejar nos soft skills, ou seja, não são tão bons em comunicar, em lidar com pessoas, não tem tanto tato, relacionamento interpessoal eles deixam a desejar, né? Desenvolva essa parte nesses gestores. E da mesma maneira os outros que têm boas habilidades de relacionamento interpessoal, que seriam fundamentais estar nessa tua força-tarefa, nessa tua linha de frente, mas que talvez tenham necessidades específicas em questões técnicas, monetárias, financeiras, lógico, matemático, cartesianas, dá treinamento para esses caras também. Porque você os precisa o máximo plenos possíveis durante esse período. E, obviamente, entendendo também o outro. Você pega um cara que é muito bom no hard, junto com um cara que é muito bom no soft, muitas das vezes eles não somam automaticamente as suas potencialidades, as suas competências. O que normalmente acontece é o medo, o choque de frente e, efetivamente, um rejeitando a competência do outro. Agora, quando um conhece por que o outro insiste naquele item lá, né? Aí normalmente existe uma soma. Então esse treinamento é muito importante. E uma outra coisa, adapte o teu recrutamento aí para as funções críticas conforme necessário. Se for necessário, faça recrutamento. Se não for necessário, não o faça. Em gestão de desempenho, vamos novamente para o de longo prazo aí. Os de médio e os de curto, tenho certeza que vocês já fizeram. Mas vamos para os de longo. Treinar os gerentes para se concentrar nos resultados ao invés das atividades que normalmente o pessoal fazia nas atividades presenciais. O brasileiro está descobrindo o home office. Tá? Os gestores estão aprendendo home office. Só que, infelizmente, às vezes, o gestor ainda está com aquela cabeça de mãe. Né? Ah, eu preciso ter meus filhos todos junto comigo. Não, neste momento você precisa dos seus filhos brilhando. Você precisa dos seus filhos dando resultado. Porque quanto mais os seus filhos derem resultado, mais a casa, a família, a empresa dará resultado. Então, justamente, tira esta gestão da cabeça dos teus gestores. O foco precisa estar em resultado, não em ritos, não em processos que antes faziam sentido. Isso precisa ser reavaliado de ponta a ponta para que não tenham problemas. Importante avaliar o impacto da inflação no desempenho, porque realmente durante esse período nós teremos um estremecimento, o dinheiro vai valer de outra maneira, né? Passará a valer cada vez mais de outra maneira, e especialmente se você tem contratos, fornecedores, etc., atrelados a dólar, cuidado com esse processo, mas especialmente internamente, cuidado com a inflação. Outra coisa importante, determine se a sua força de trabalho precisa ser redimensionada.
para mais ou para menos. Não é porque tem a empresa do teu lado que está demitindo que você tem que demitir também. Talvez você tenha que contratar, mas contratar outro tipo de pessoa. Talvez você tenha que remanejar suas equipes para uma outra área, efetivamente falando, né? Temos um caso específico aqui, por exemplo, em Curitiba, nós temos o Madaloso, que é o maior restaurante, né, um dos maiores restaurantes da América Latina. Teve que fechar as portas, né? Agora, nesse exato momento, ele transformou o estacionamento num drive-in, né? Tá servindo polenta, frango frito para todo mundo, cinema, etc. Ou seja, está se reinventando. Nós temos bancas de jornais aqui que estão virando áreas de manutenção de eletroeletrônicos, especialmente celulares, né? Então, nós temos pessoas se reinventando nesse exato momento. Nós temos malharias que deixaram de vender muito da área de vestuário, que foi uma das áreas que mais caiu, mas estão rachando de ganhar vendendo aventais, máscara, outras coisas mais nesse exato momento. Então, é o momento de se reinventar e se reorganizar, né? E especialmente considerar mudanças e ajustes nos programas de remuneração, mas especialmente cuidado nisso aqui, ó, conforme a percepção dos funcionários, tá? Trabalhe justamente na percepção dos teus colaboradores, né? Veja aquilo que tem mais impacto no curto e no médio prazo. Não saia simplesmente cortando, nem executando aquilo que você já tinha antes, simplesmente porque já havia sido feito. Em questão de assuntos corporativos, vamos novamente aí para o longo prazo, tá? Vamos novamente aqui para o longo prazo nos assuntos corporativos. Compare aí os dados sobre os níveis de engajamento do antes, do durante e do possível pós-crise e, obviamente, crie estratégias específicas para enfrentar os períodos de declínio. Por quê? Porque em vários momentos, dessa vez, outras forças irão agir sobre os teus colaboradores. Perceba que eu estou falando muito dos teus colaboradores. É porque neste momento, gente, a tua empresa ela é um navio, ela é um barco. E todos os teus colaboradores são os remadores nesse exato momento. Nesse exato momento, a tua vela não está com muita força, porque o vento, que é a economia, não está te jogando para frente. Nesse momento, a única coisa que vai fazer o seu barco avançar é o remo. E nesse momento você precisa dos teus colaboradores remando e remando de uma forma muito proativa, sincronizada, motivados e somando esforços. Aí é muito importante neste momento olhar justamente quais são justamente os fatores que estão influenciando sobre os teus colaboradores. Não será mais só você. Serão as notícias, será a família, serão os filhos que não estão na escola, estão em casa gerando estresse, serão os clientes que estão muito mais estressados agindo sobre, serão os fornecedores que estão atrasando itens importantes e críticos nesse exato momento porque estão enfrentando problemas. É crédito que em algum momento está sendo negado para você. Então tudo isso precisa ser trabalhado. E especialmente foque nas áreas de melhoria possíveis, né? Todas as áreas. Tem dinheiro escondido dentro da tua empresa. Em algum lugar ele está, né? Ou ele está em refúgio, ou ele está em novos clientes que não foram desenvolvidos, ou ele está em corte de custos e gastos supérfluos que não foi feito, etc. Quanto à remuneração e reconhecimento, mantenha os incentivos para os talentos de alta performance, justamente para não perder esses caras, tá? Mas, repito, os talentos de alta performance, aqueles caras que fazem você render mais. Quem que custa mais para a tua empresa? O cara que ganha 1.000, o cara que ganha 20 mil? Se o cara que ganha 1.000 faz você perder 3, 4 mil por besteira ou 10 mil todo santo dia, ou todo santo mês, e o cara que ganha 20 mil faz você ganhar 2 milhões, qual é o cara que realmente custa caro para você? O cara de 1.000. Né? Então, tenha isso em mente para você não perder esse cara, porque tem muita empresa nesse exato momento que está roubando o talento dos concorrentes. Aliás, preste bastante atenção nesse exato momento. Crise é oportunidade, sim, para quem está preparado. Então tem um aspecto importante. Nesse exato momento tem concorrente teu que não está prestando atenção nos 20% do Pareto dele. Sabe Pareto? Tem 20% dos teus colaboradores que respondem por 80% do teu faturamento. Né? Nesse exato momento. E claro, tem 20% dos teus clientes que respondem por 20% do teu faturamento. Nesse exato momento tem concorrente teu que está tratando todo mundo igual, todo cliente igual. Tá? Então isso não é só com colaborador, é com cliente também. Esse é o momento de você roubar aqueles 20% do teu concorrente que antes seria muito difícil de você pegar. Olhe bastante nas redes sociais, veja quais são as reclamações que estão surgindo do teu concorrente e vá para cima, porque as reclamações nas redes sociais do teu concorrente, para eles são reclamações. Para você, é justamente o teu futuro cliente dizendo para você, ei, é isso aqui que você precisa fazer para me roubar desse cara, perfeito? Otimize os planos de remuneração com base no que você aprendeu durante esse período, porque não existe regra pronta, tá, gente? Não existe regra pronta.
A, se você fizer A, funciona. Para B, se você fizer A, quebra. Ok? Então você precisa estar adaptado. E alinhe os investimentos em reconhecimentos com aquilo que realmente dá resultado para os seus colaboradores. Na questão de modelagem financeira, eu não vou entrar muito, porque isso é com o professor Itamar e eu já jogo de volta para ele. Mas é justamente muito importante. Ajusta a tua estrutura de custos, tá? Trabalhe fortemente aí os programas de benefício que realmente não dão resultado, tá? E efetivamente reveja a tua estratégia de investimento para focar nos principais objetivos de negócio, nas oportunidades de crescimento ou de sobrevivência e sobrevida deste momento de crise. Não deixe de focar nisso. E para a continuidade dos negócios, né, considere as mudanças nos processos de previsão de demanda, né? Tenha bastante foco nisso. Proteja, desenvolver e desenvolva os teus fornecedores que são essenciais. Sabe aquele fornecedor que é teu parceiro de negócio, que te entrega vantagem competitiva, que te dá vantagem, que te dá prazo, que traz tecnologia antes para você? Tenha bastante atenção com esse cara, né? Porque às vezes você diz, não, mas eu já tenho ele, e ele precisa vender para mim. Não, mas se ele agrega vantagem competitiva, né? Calcule sim ele estar com você, mas calcule também quanto custa para você ele não estar com você. E pior, calcule quanto custa para você ele não estar com você e estar com o teu concorrente. Aí é 3 vezes mais prejuízo ou talvez 10 vezes mais prejuízo. E especialmente aí avalie a necessidade de ter mais trabalhadores disponíveis mapeados para garantir a cobertura de turnos em caso de necessidade. Vai que você descobre um eureka de áreas de negócio que você pode vir atuar, né? E aí, em algum momento, você precisa estar preparado para isso. Você precisa ter hora homem para isso daí. Professor Itamar, deixo com você novamente aí, né? E aí, para você puxar mais uma rodada aí para a gente poder trabalhar de uma forma mais eficaz e efetiva. Perfeito. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá, então. Tá aparecendo aí, gente? Tá rodando aí, né? Começou, pode continuar. Bom, nessa segunda rodada aqui, o que é importante, vem uma pergunta bem básica, né? Que todo mundo acha que a única solução para resolver os problemas de uma empresa é o banco tem essa solução, né? Então, vale a pena recorrer a banco para manter o negócio funcionando? Aí a gente tem que avaliar vários pontos, né? Então, eu digo como funcionário de grandes organizações bancárias, e a gente trabalhava muito com isso. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de perceber aí, quando você vai buscar recursos, como uma empresa vai buscar recursos em um banco, em determinadas situações, como está acontecendo agora, é importante que o empresário perceba se, na hora de buscar esse recurso, não vai ter aí um oportunismo por conta do banco da situação, né? Então, estou te oferecendo um recurso, mas espera lá, como é que é isso? É importante definir se essa ajuda não tem aí um interesse por trás, porque o banco tem que atingir suas metas. Então, por trás, muitas vezes disso, tem outros produtos que vão ser colocados no pacote e você acaba, aquele barato vai saindo caro. Então, tem que notar muito bem se vale a pena buscar um banco. Já digo para vocês aqui, evitem recorrer a bancos, né? A gente vai ver aí várias situações, até o professor Alexandre falou aí, que tem outras formas de você buscar recursos do mercado sem ser com bancos. A gente vai falar depois também. Mas parece que recurso só é com bancos. Não, a empresa se financia de diversas formas, né? Ele acabou de falar com o fornecedor. O fornecedor é uma forma de se financiar. Então, evitar recorrer com o banco. Mas, se for necessário, é muito importante que você busque aí condições que sejam favoráveis. Tá? Não se jogue em um banco. É melhor você avalie vários outros bancos. Então, a gente até vai falar das fintechs lá na frente, né, das empresas que já surgiram aí, que são essas startups que você consegue serviços financeiros, você vai ver que tem uma vantagem também em atuar com esse tipo de banco. Então, tome cuidado na hora de buscar dinheiro com o banco. Muitas vezes, aquilo que pode ser uma grande oportunidade, por trás vai estar um grande problema para você. Você vai, junto com esse pacote aí de crédito, vai vir outros problemas e você não vai conseguir dar conta. É muito importante também que você busque recursos em outras entidades, não apenas em grandes bancos múltiplos. Uma vez que o nosso sistema financeiro, nós temos um grande problema. Existe uma concentração de instituições financeiras, né? Então, hoje, o mercado financeiro nosso,
mas tem bastante banco. Não é bem assim, né? Nós temos 5 grandes instituições financeiras que dominam o mercado. E as taxas de juros entre elas é muito pequena. Então é muito importante aqui você ter outras oportunidades de buscar recursos. Então, cooperativas de crédito são interessantes, fintechs também são interessantes? Sim. Então, é muito importante aqui avaliar o custo de capital, tá? Muito importante o custo de capital. Numa situação dessa, onde que as margens estão todas derretidas, toda deteriorada, então é muito importante você verificar esse custo de capital para buscar recursos no mercado. Não deixe de conversar com o seu gerente. Então, eu falo até para os meus alunos em sala de aula, tem algumas pessoas na vida da gente que são muito importantes, né? Gerente de banco é um deles, teu advogado e teu médico são outros, né? Até mesmo teu síndico é uma pessoa importante. Mas gerente de banco é um cara que pode te ajudar. Mas lembre-se que ele vai estar ali para te ajudar, mas por trás tem metas a cumprir. E muitas vezes ele nem sempre vai te dar as melhores taxas, né? Então, a gente vai falar na nossa última etapa ali, o que você pode também barganhar com os bancos, né, na hora que for buscar crédito. Isso é importante. Então, o teu gerente vai te ajudar? Vai te ajudar, porque ele é um especialista na área financeira, ele sabe qual as linhas adequadas, mas tome cuidado, né? Eu sempre falo que crédito é igual remédio. Você tem que ter o remédio certo na hora certa e na quantidade certa. Muitas vezes o remédio dado errado, né, o tipo do remédio mata o paciente, e também a quantidade, se usar, dar muito crédito para uma empresa, ainda mais uma empresa pequena, e que também não tem uma organização, você, em vez de ajudar, você vai acabar matando. Agora, por outro lado, se der em pequenas quantidades, você vai fazer com que a empresa não consiga se desenvolver. Então, estou dando crédito para você, mas é metade do que você quer, mas não adianta para a empresa. Então, é muito importante, quando você for buscar o crédito, você tem muito na tua mente, para que você vai querer usar isso aí? Com o que você vai querer fazer esse crédito? E também, compartilhe com o teu gerente essa necessidade e também as linhas de crédito que sejam mais adequadas, isso é importante, tá? Outro ponto importante, que isso, quando eu trabalhava no banco, era um grande problema, em relação à documentação da empresa. Na hora de buscar crédito, muitas empresas se preocupam justamente naquele momento. Então, você estar organizado já na hora que for buscar crédito, com toda aquela documentação, que vocês bem sabem, né? Umas básicas que são a relação de faturamento, balanços e tudo mais, para aquelas empresas que publicam balanços, dentre outros, né? Cadastro e tudo mais, tem que estar em dia. Quanto mais rápido isso, mais rápido o crédito vocês vão conseguir. Então é muito importante essa documentação estar em dia. Esse é o momento também de vocês apresentarem fluxo de caixa. Então tem situações das empresas que vão depender de resultados futuros. Mas nesse momento, todo mundo está passando por uma crise. Mas no futuro, prove para o banco que você tem contas a receber aí no futuro que são atrativas, que são negociáveis para serem usadas como garantia. O grande problema é que muitas vezes os empresários vão em um banco e pensam que somente com a conversa eles conseguem passar para o gerente tudo que é a sua organização. Não adianta, você vai ter que quantificar isso. Onde que está essa quantificação? Nas demonstrações financeiras, em toda a documentação que aparece números para o banco. E claro, isso aqui também tem que ter assim uma validade, né? Então, quando eu estou falando lá do meu balanço, lembre-se que os bancos checam essa informação com as informações do Banco Central, que é a central de risco. Então, se o teu balanço não está fechando com a central de risco, o banco, em um momento como esse que está sendo restrito o crédito, vai dizer assim, nossa, mas esse balanço aqui perdeu credibilidade. Então, é muito importante que vocês tenham uma contabilidade, não digo perfeita, mas o próximo do perfeito, para gerar credibilidade na hora de buscar crédito. E, cara, se preparem com essa documentação. Esse é o momento para, que nem o Alexandre falou, a gente tem que ter aí proatividade em algumas coisas, porque aquele que chegar antes vai beber água mais limpa. Nas oportunidades, você tem que ser sempre um dos primeiros a tentar melhorar a tua situação. Agora, deixar isso para o final. E tem um detalhe, eu já vi muitas reportagens aí que alguns bancos de fomento e alguns outros bancos, as linhas de crédito já estão começando a ficar escassas. Então, a preocupação de você estar preparado para esse momento é muito importante. Vamos lá, então. Outro ponto aqui, use teu poder de barganha.
O que a gente chama de poder de barganha? No banco a gente chamava de reciprocidades, né? Mas o que é sua reciprocidade? É muito importante que vocês tenham um poder, empresários, ou até mesmo pessoa física, vocês têm a portabilidade da sua conta corrente. E tem outras coisas mais que vocês podem jogar na mesa na hora de negociar crédito. Então, o tempo que eu estou como correntista para o banco, isso é muito importante. As garantias que eu ofereço, tá? Não é somente o prédio, mas se eu tenho garantias, vamos dizer que é o pãozinho quente de um banco lá, que são os recebíveis, é um fator que eu possa negociar. Inclusive, essas garantias, elas têm, para o banco, é muito importante, porque isso aí diminui a taxa de juros ou o spread bancário que eu vou cobrar do empresário, por conta que a gente considera, para fins de concessão, uma garantia bem fácil de você conseguir recursos em um banco. Mas é óbvio, né? Vamos pensar aí, quando estão falando em recebíveis, tem que estar bem pulverizados. Histórico de pagamento, olha, eu sempre fui um bom pagador, nós estamos passando aqui por uma dor de barriga. É a pandemia? É a pandemia. Avalie essa situação. É muito importante você se mostrar também, muito claramente, para o banco, dizer, olha, realmente estou passando por uma situação, está aqui meu plano de recuperação, mostra o teu fluxo de caixa e tudo mais. E também, claro, assim como qualquer outra organização faz, tente barganhar em relação aos outros bancos. Diga assim, olha, se você não me atender aqui, eu tiro minha folha de pagamento, eu vou para outra instituição. Então, é o momento de você negociar e barganhar com o banco, tá? E aqui, vou chover no molhado, mas troque dívida cara por dívida mais barata. Então, veja, as taxas de juros que você está pagando, tem como renegociar, alongar a dívida. É importante, né? É alongar a dívida, mas pense que alongar a dívida dentro da sua capacidade de pagamento. Uma coisa que é muito importante quando a gente avalia uma empresa não vale o patrimônio que ela tem, e sim a sua capacidade de pagamento. Então, olhar a capacidade de pagar é muito importante para um banco. Então, é isso que o banco quer enxergar. Ah, vai ter dinheiro para me pagar lá na frente? Então, eu vou conseguir fazer um refinanciamento, renegociar com você. Então, é muito importante também você diminuir essa tua taxa de juros, esse ônus financeiro dentro do teu resultado. Porque muitas vezes aí você só se preocupa com o custo, né? Tá, o custo, vou mandar funcionário embora, mas se esquece de reduzir as suas despesas financeiras, que também vai te comprometer o resultado no final. Então, é uma equação bem básica, né? Só vou conseguir ter resultado se eu baixar ou aumentar minhas receitas, que é um momento que eu não vou conseguir, né? Poucas empresas estão fazendo isso, ou vou baixar custos e despesas. Então, uma das despesas que pega bem os funcionários e é pesada é a despesas com bancos, as despesas onerosas. Eu consigo reduzir isso? Consegue, se você negociar com o banco, ver as taxas, negociar sempre taxas. Então, outro ponto aqui que é importante, assim, o pessoal, depois do surgimento dessas fintechs aqui, que são essas startups de serviço financeiro, o mercado, de uma certa forma, deu uma polarizada. Polarizada não, na verdade, ele expandiu mais ainda. As pequenas organizações estão vendo nessas fintechs a oportunidade de você conseguir fazer investimentos rápido e fácil e até mesmo obter crédito. Claro que não tem linhas grandes para as grandes empresas, mas aqui, para pequena, média empresa, por que é interessante buscar recursos ou até mesmo investir numa empresa dessa? Muitos aqui estão ligados a grandes bancos também, sem sombra de dúvida. Mas qual é a vantagem de uma fintech? Primeiro, a taxa de juros. A taxa de juros é bem acessível. É menor que o mercado? Sim. Mas entender por que ela é menor do mercado. Porque na composição do spread bancário, dos itens que pesa bastante, tem um componente além do fator risco, que é em torno de 30 e poucos por cento, nós temos aí um fator que é a estrutura física de uma organização. Pense o tamanho de um grande banco, essa estrutura física tem um custo, funcionários, a próprio aluguel, toda aquela parte de logística de um banco tem um custo absurdo. Numa fintech não tem isso. Né? Então, isso reduz o custo do dinheiro e elas podem dar taxas mais atrativas. Ah, mas eu tenho medo que se essas aí são tudo da internet, dá problema. Não, são reguladas pelo Banco Central. Eu diria assim, o nosso sistema financeiro é um dos melhores do mundo. Quanto à regulação, não tem problema. Eu acho que é o momento de você acreditar também nessas empresas para você buscar recursos.
elas são ágeis e rápidas na decisão de crédito e investimento. Elas trabalham muito com escoragem estatística. Então, aqui, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, são uma saída interessante, né, para você buscar recursos. E nessa época de pandemia, buscar recursos mais baratos é muito interessante. E elas vão atender plenamente aqui as pequenas e médias empresas. E diria assim, sendo um visionário, essas empresas são o futuro do mercado financeiro. Daqui a pouco a gente não tem mais estrutura física, né? Pelo menos na minha época lá, nós tínhamos todas as transações tinham que ir na agência. Hoje, né, você não tem agência, jamais com caixas. Hoje vocês não tem mais talão de cheque. Antes tinha que fazer, hoje não existe mais a figura. Em algumas regiões ainda existem, né, mas talão de cheque. Agora essas empresas aqui vieram para revolucionar. Então hoje tem até cartão de crédito virtual que você consegue fazer qualquer operação. Essas fintechs, segundo relatos de pessoas que usam, nossa, são perfeitas, tá? Então aqui, gente, vai várias outras formas de vocês atuarem aqui sem precisar buscar banco. Eu acho que na última rodada a gente vai ver aí com outras situações onde que a gente pode melhorar a parte financeira de uma organização por conta de buscar outras formas de se financiar. É com você aí, Alexandre. Perfeito. Vamos lá então, professor Luiz. Vamos lá rapidamente. Opa! Vamos começar o compartilhamento aqui também, e aí a gente já vai para a minha última rodada aqui, a gente já abre para perguntas, tá, gente? Então, se vocês precisarem que já tiverem perguntas aí a serem tratadas aqui logo agora na sequência, por favor, já enfileirem no chat aí, já vai digitando aí a sua pergunta, a sua apreciação para a gente poder trabalhar de uma forma mais efetiva e já enfileirando as respostas para vocês, ok? Gente, agora eu só tenho mais duas telas para mostrar para vocês. Esta imagem aqui eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já viu, né? Já deve ter recebido via WhatsApp, mas eu gostaria muito de tratá-la agora, nesse momento, porque ela é do início do lockdown, ele é do início da restrição de mobilidade. Tem algumas coisas que já mudaram aqui. Mas é muito interessante aqui que essa classificação aqui, ela está trabalhando com as empresas que a demanda explodiu, justamente, né, e vai se manter em alta no longo prazo. Aqui trabalha com as que explodiram, mas que vão se estabilizar, né? Então, a questão do ensino à distância, sim, explodiu no início, mas efetivamente agora já estabilizou. Por quê? Porque todo mundo está fazendo live e todo mundo está entregando boa parte desse conteúdo quase que de graça. Então, cuidado com isso daí, né? Entretenimento online, sim, explodiu, só que nesse exato momento Disney e Fox fizeram fusão, né? Então a coisa está crescendo ainda mais. E cuidado, hein? Tem alguns aí que talvez tenham problemas nas pernas a médio e longo prazo. Um deles pode, inclusive, ser Netflix, né? Que está arrebentando nesse momento, mas tem a Amazon lucrando mais do que nunca, com caminhões de dinheiro, e gigantes como Disney, e crédito se tornando restrito no mercado. Então, se você está pensando em investir, entre outras coisas, tome cuidado com isso também. Ferramentas para trabalho remoto, essas vão crescer cada vez mais, com certeza. E Google está fazendo a festa nesse exato momento. Nutrição e saúde, sim, cada vez mais forte. Telemedicina, cada vez mais forte. Agora, aqui no Brasil, atenção para os movimentos de marcos regulatórios. O que vai acontecer agora a médio e longo prazo? Por enquanto, o Conselho Federal de Medicina está dizendo ok, todos estão dizendo ok. Vamos ver o que vai acontecer logo depois na sequência. Plano de saúde e seguro de vida, sim, cada vez mais forte. Inclusive, não apenas isso, plano funerário. É a primeira vez que eu estou vendo o plano funerário fazendo propaganda ostensiva na TV, em tudo quanto que é lugar, né? Então isso está crescendo pra caramba. Agora, demanda que explodiu na crise, mas que vai se estabilizar, e já se estabilizou. Primeiro deles, né? Alimentação, né? Teve um monte de gente que criou seu negócio para começar a entregar no delivery, e aí do dia para a noite os restaurantes tradicionais acordaram e começaram a fazer isso. Então, já drenou bastante. Internet de banda larga, sim, esse está estabilizando. Esse está estabilizando. Produto de limpeza, esse depende. Se o Imperial College estiver certo, vai continuar crescendo, senão vai estabilizar também. E produtos que ajudam a prevenir a epidemia. Esses aí são a coqueluche do momento, né? Esse não tem como escapar. Agora, demanda, né? Forte queda
mas que vai ter um pico em seguida. Eletrodoméstico, por quê? Porque todo mundo está usando fortemente em casa, mas daqui a pouco vai estragar, né? E tem gente que agora está percebendo o quanto que precisaria melhorar e tornar a sua casa um ambiente, a sua própria caverna digital. Produto de beleza, teve um down agora, mas vai ter um crescimento, porque quando as pessoas depois, lá na frente, começarem a sair, né, em casa o pijaminha tá legal, é por isso que roupa, sapato e acessório agora também deu um down, mas tem tendência a crescimento. E aliás, hein, cuidado, a Amazon, o Jeff Bezos se distanciou ainda mais do Bill Gates, ele já era o cara mais rico do mundo, se distanciou ainda mais agora nesse período de crise, porque as vendas online simplesmente estouraram. Aqui no Brasil, Magazine Luiza, então, Magalu nem se fala. E se você prestou atenção, os produtos, há produtos que andaram dobrando e alguns que andaram triplicando durante esse período, né? A questão dos serviços de beleza, né, cabeleireiro, entre outras coisas, esses também terão um pico na volta. Então, não vai precisar cortar cabelo, fazer aquela série de coisas que fazia antes. Então, vai ter pico no retorno. Agora, produtos que tiveram forte queda e recuperação, e vão ter recuperação lenta. Academia de ginástica, sim, muito provavelmente. Por quê? Uma parte importante das pessoas vai retornar sim para a academia, mas uma outra parte descobriu durante a pandemia que pode fazer exercício em casa de forma eficiente, então não vai retornar, e uma outra parte justamente não terá dinheiro para isso, ou por causa de corte de salário, ou por causa de demissão, ou porque a empresa tem dificuldade, então vai faltar dinheiro para isso. Cinema e teatro, por questão de aglomeração e também uma questão, não de supérfluo, mas o entretenimento ele fica em segundo plano, no sentido da automanutenção. Os próprios eventos terão uma recuperação mais lenta. Hotéis terão uma recuperação bem mais lenta, por quê? Porque vários deles precisarão, quando retornar, fazer alguns eventos que foram cancelados no primeiro semestre. E sem dinheiro novo. Então, a agenda, a restrição, esse processo todo vai dificultar um pouco a vida dos hotéis. Os restaurantes, as pessoas tendem a frequentar restaurantes por 3 motivos principais, né? O primeiro deles é justamente para ter uma experiência social, o segundo deles para poder experimentar um prato novo que só tem naquele restaurante, ou um prato específico que só tem naquele restaurante, ou preparado de uma forma específica, e a terceira forma é justamente matar a fome, né? Vamos dizer o seguinte, para quem busca eventos sociais, ainda no retorno o restaurante será o teu lugar. Agora, prato específico e matar a fome, você está descobrindo que você pode fazer isso na sua casa, né? E por fim, viagens e turismo. Mais do que nunca, as pessoas estão percebendo que podem fazer isso nas suas próprias casas, o teletrabalho, o online, o home office, o Meet, as pessoas estão descobrindo que funciona, tá? Que funciona e que até aquelas pessoas que estavam reticentes com esse tipo de situação, agora estão descobrindo que sim, é possível. Então, gente, graças a isso nós teremos uma transformação muito forte. Por que que eu revisitei esses dados com vocês? Eu revisitei esses dados aqui com vocês, única e simplesmente porque você pode ter empresas desse setor dentre os seus fornecedores, você pode ter empresas desse setor dentre os teus credores, e você pode ter empresas destes setores entre os teus clientes, né? E agora você já sabe como se portar com essas empresas. Aquelas que terão recuperação a médio e longo prazo, se você não criar um plano de pagamento mais elástico para essas empresas, talvez você as perca. Né? Talvez você as perca porque efetivamente elas não têm como se recuperar. Agora, aquelas que vão ter pico, aquelas que vão ter rebote, faça planos de renegociação, trabalhe com eles justamente tendo esse horizonte de planejamento. Isso é muito importante, tá, gente? É revisitar todos os teus conceitos que você tinha sobre o comportamento do mercado a curto, médio e longo prazo. Professor Itamar, com você. Vamos lá, então. Vamos para a nossa última etapa aqui. Até porque o senhor tem aula logo na sequência também, né, professor? Tem uma aula daqui a 15 minutos. Não tem problema. Vamos para a sua apresentação aí, qualquer coisa, a gente toca o barco aí para finalizar e responde as perguntas dos colegas aqui e das pessoas que estão aqui conosco. Então, a nossa terceira etapa aqui é mostrar também, igual o professor Alexandre já falou alguns pontos aí, quem pode mais me ajudar nessa situação, nesse momento? Todo mundo pensa que é somente banco que pode ajudar. Não é bem assim, né? Eu diria que banco aqui, gente, tente olhar eles como o último recurso. Claro,
é uma fonte de recursos, sem sombra de dúvida, mais rápida, mais ágil, mas tem um custo financeiro por trás. Agora, tem várias outras situações que a gente pode pedir ajuda, e nesse momento de pandemia, o professor Alexandre falou muito bem, todo mundo está solidário, então cada um vai ter que fazer a sua parte, né? Então hoje a gente está, todo mundo está negociando com todo mundo, porque senão ninguém sobrevive nesse mercado. Aliás, mercado nenhum, né? Então a palavra negociar está muito em voga, tá bom? Então, é importante negociar com prazo com fornecedores? Claro que é. Então, fornecedor é o cara que vai te ajudar. E esse cara é mais importante até que negociar com bancos, porque ele está ligado aqui, é o sangue da organização, né? Se eu não tiver fornecedor, eu não tenho vendas, né? Ninguém vai, eu não vou poder ter produto para vender. Então, ter essa relação com o meu fornecedor é muito importante. Negociar com o fornecedor é óbvio, tem que tomar muito cuidado, né? Aqui a gente já está falando já de um outro ponto, mas que nem o professor falou aí, o professor Alexandre falou, vai haver algumas fusões onde que fornecedores vão se juntar. E muitas vezes, aquele fornecedor que você tratar de forma separada, ele vai virar um grande fornecedor e talvez seu poder de barganha se reduza. Então, perceba também o mercado. Agora, o fornecedor também é um grande cara que pode te ajudar nessa captação de recursos. Mas como é que eu posso obter recursos? Mas é bem simples o cálculo, né? Se eu estender prazos, eu evito de entrar na minha limite de conta corrente, né? A minha conta garantida lá da pessoa jurídica. Isso eu vou economizar um baita do dinheiro. É importante negociar com fornecedores. Impostos com o fisco. Todas as suas esferas aí, federal, municipal, estadual, estão negociando isso aí. Acho que é muito importante. Há um custo zero? Não. Geralmente, eles estão cobrando uma taxa de juros, mas bem menor. Então, mas é muito importante. Veja que muitas situações aqui, você... como é que é? A pandemia está aí, mas os boletos estão chegando e as dívidas vão ter que ser pagas. Então, mas, novamente, posso negociar? Todo mundo vai ter que estar compreensível à situação de todos, que não é somente uma pessoa que está acontecendo. Todo mundo vai ter que negociar. Dá para negociar com funcionário? Dá para negociar com funcionário. Já vi várias situações onde que o dono da empresa chegou assim, ó, posso te pagar 50%. Né? A nova lei CLT está permitindo sejam feitas essas negociações. Mas aí, tome muito cuidado, né, para você também reter aí os talentos dentro da tua organização. Tem funcionário que é muito complicado você negociar, tá? Então, tome cuidado em relação a isso. Às vezes você vai estar entregando para o teu concorrente uma mão de obra barata, né? Enquanto que você pode dizer assim, ó, se eu manter o teu salário já é suficiente para você, esses são os caras. E tem muitas empresas, inclusive, que estão aumentando o salário, né? Então, negocie com seus funcionários. Tem situações, até um primo meu, hoje mesmo, o dono da empresa chegou para ele, olha, eu vou ter que dispensar você, mas vou deixar você aí esperando, porque a minha família vai tomar conta do negócio. Eu não vou colocar mais funcionários. Veja. Então, ele já disse para ele assim, ó, tão logo a pandemia se resolva, você vai ser contratado novamente, não se preocupe. Demais prestadores de serviço também vão estar solidários aí com a crise. Acho que é o momento de você rever essas outras fontes que podem te ajudar, tá? Bancos é uma fonte, mas aí a gente vai ter que trabalhar com aqueles bancos ou instituições aonde que a taxa de juro é muito diferente do que é praticado no mercado. A gente está falando dos bancos de fomentos, ou até mesmo das instituições de fomentos. Essas têm que ser visitadas, eu acho que é muito importante. Mas eu nunca trabalhei com esse tipo de empresa. É o momento. É o momento de você visitar e entender como é que funciona uma empresa de fomento. A gente está falando não somente as empresas de fomento, aqui eu estou citando algumas delas, mas nós temos anjos que também ajudam a empresa, temos investidores, não sei se eles vão estar avessos a risco nesse momento, mas eu acho que se tua empresa tem destaque, é a hora de você buscar essas pessoas, tá? Tem hoje, até mesmo, não sendo banco, está financiando as suas organizações. Vá atrás dessas situações, tá? Aqui eu linkei alguns deles, mais em nível nacional, que é o Banco Nacional, o BNDES, que é uma autarquia do governo, né? Então, esse aqui é um banco de fomento do governo, principalmente para fazer financiamentos de longo prazo, e eles já estão colocando aí para pequenas e médias empresas, que eles sabem desse grande impacto, em torno de 5 bilhões aí, e também estão negociando dívidas.
e de financiamentos e parcelas. Caixa Econômica também está revendo. Então, se for para verificar, em negociar com bancos, veja primeiro os bancos públicos. Eles vão ter aí, dentro dessa lógica de todo esse problema da pandemia, talvez umas estratégias mais interessantes em relação à negociação. Caixa Econômica também vai estar reduzindo taxa de juros para as pessoas físicas e jurídicas, e também vão ter aqui, oferecendo pausas, então, de pagamento nas parcelas dos contratos. Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, está ampliando aí o crédito para micro e pequenas empresas, e, novamente, aqui as caixas econômicas, né, ficou repetido aqui. Vou voltar aqui, Banco do Brasil, estava repetindo, Banco do Brasil também é uma outra instituição do governo, está disponibilizando 100 bilhões aí para empréstimo de pessoa física e jurídica. Claro, também para o agronegócio, que é o grande foco aqui do nosso país. Então, quem atua direto ou indiretamente com o agronegócio saiba que tem linhas de crédito que vão estar subsidiadas pelo governo e vão incidir taxas de juros bem atrativas. E o Banco Regional de Desenvolvimento do Sul, o BRDE, está disponibilizando 1,3 bilhão aí até 2020 para atender essas necessidades emergenciais. Então, existem bancos que podem ajudar? Sim, é muito importante você buscar esses bancos. Eu vou passar e daí vou deixar aqui, nesse link aqui que vocês vão ter, aqui vocês vão ter acesso a outros bancos estaduais que também estão ajudando nesse momento, que são os bancos de fomento. A grande diferença entre banco de fomento e banco comercial é que o banco comercial trabalha com taxas de juros de mercado, já o banco de fomento trabalha com taxas subsidiadas. Então, esse é o momento. É muito importante, na hora que você for buscar esses recursos, verificar se a tua empresa está enquadrada nos parâmetros desses bancos e dessas instituições, tá bom? Então, é isso, minha gente. Eu acho que, obrigado novamente pela ajuda, na verdade, pelo convite. Eu acho que essa é uma situação que eu sempre falo em sala de aula, é um ganha-ganha, todo mundo está aprendendo, todo mundo aqui está mostrando as suas experiências, né, embora as pessoas que estão assistindo aqui também não, né, tenham uma grande experiência do que a gente está falando, talvez até mais que a gente, que é o dia a dia deles. Então, obrigado pelo convite, espero ter ajudado, tá? Então, é isso aí, pessoal. Com licença, professor. Professor Alexandre, professor Itamar, Belmiro, que foi um amigo nosso, amigo da ISIC aí, Belmiro, um grande participante aí na vida da ISIC nos últimos meses, e agora tem comprovado aí, principalmente com a prova aí que o professor Itamar tem um excelente conteúdo, e a gente queria estender o convite para vocês e para todos os empresários de Mafra e região Curitiba que estão nos assistindo hoje, mais uma vez, que venham conhecer a ISIC de maneira full online, ao vivo. Meu nome é Elton, estou à disposição e estou muito grato, volto a repetir, a Cibele de Mafra, Associação dos Empresários de Mafra, professor Itamar, professor Alexandre Weiler, que é o meu guru aí, tá certo? Então fica aqui o boa noite em nome da ISIC Internacional. Venham conhecer nossos MBAs. Professor. Para os alunos da UNC, a Universidade do Contestado de Mafra, também muito importante para a turma de administração estratégica e para os iniciantes. Eu acho que foi uma aula bastante importante para todos. Espero que aproveite o conteúdo de hoje. Um abraço. Nós agradecemos aí, professor Edson. Na verdade, a UNC é parceira da ISIC Internacional, né? Nós temos vários alunos da UNC de Concórdia, de Canoinhas e alguns de Mafra que já foram para os nossos módulos internacionais. É uma honra tê-los aqui conosco e é uma parceria aí, é uma instituição irmã, né? A gente trata vocês como parceiros nossos. Temos um orgulho muito grande de tê-los junto conosco. E muito quanto bem. Mais pudermos estreitar aí as nossas relações, melhor. E obrigado de coração, professor Edson, por estar aqui conosco e somando também nesse webinar. Nós tivemos aí uma participação de quase 140 pessoas aí dentro da sala aqui discutindo e tivemos mais de 2.000 pessoas aí no streaming, né? Então, tivemos um número muito grande de pessoas nessa live aqui.
Quem aqui ainda quiser fazer alguma pergunta, quiser algum esclarecimento, por favor, faça para a gente. O professor Luiz já está quase de saída, ele tem no máximo 6 minutos aqui junto com a gente ainda. Então, se a pergunta for direcionada para a parte financeira, aproveite, faça agora, tá? Justamente para que a gente possa trabalhar. Nosso agradecimento especial também à Associação dos Empresários de Mafra, né, Rio Negro, né, Santa Catarina de uma maneira geral. Bom demais ter vocês por aqui. Gente, apenas alguns últimos esclarecimentos muito importantes, né? O verdadeiro teste de qualquer estrutura ou cultura organizacional, isso pode ser uma instituição educacional, isso pode ser uma ONG, isso pode ser alguém do varejo, alguém da indústria, né? O verdadeiro teste hoje que qualquer gestor, qualquer líder está tendo é se o desempenho dos seus colaboradores nesse tempo difícil continua sendo de responsabilidade, de engajamento, né, de motivação e de foco em resultado. Se você está sentindo os teus colaboradores firmes neste momento e focados em dar resultado, em trazer resultados para a sua organização, você como líder está fazendo um bom trabalho. Tenha certeza que esse é o seu caminho. Né? Até porque esses eventos imprevistos, né? A primeira pergunta que precisa passar na cabeça de cada colaborador nesse momento é: o que nós podemos fazer de melhor? Né? O nosso barco está sendo assolado por ondas de diferentes tamanhos. Né? O vento diminuiu. Né? Não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar. Não sabemos para onde o nosso ambiente vai. Não sabemos como isso será a curto, médio e longo prazo. Essa certeza nós não temos. Se Imperial College está certo, né, nós teremos períodos ainda mais duros pela frente. E os resultados, né, poxa vida, a ansiedade, o estresse, até às vezes beirando a histeria, ele vai moldar comportamentos completamente imprevistos. Né? Se, graças a Deus, medidas mais sérias forem tomadas agora, né, opa, peraí, a gente pode reduzir este processo. Agora, nós podemos descambar para 2 lados específicos, né? Uma atenção mais acertada, mais assertiva por parte das nossas forças políticas e econômicas trabalhando em conjunto para socorrer o empresariado, para socorrer a economia, para tratar isso de uma maneira adequada nesse momento, aí nós teremos uma recessão menos acentuada. Né? Agora, se isso não for feito, nós teremos uma recessão maior. São os 3 principais cenários com os quais a gente vai se deparar daqui para frente. Né? Qual deles é o mais provável? Bom, eu não tenho bola de cristal, a mãe de Ná faleceu, né? Mas efetivamente nós como gestores, né, e mesmo se ela estivesse viva, a gente sabe que ela não acertaria, né? Senão ela seria uma bilionária da Mega Sena ou qualquer outra coisa, ou até do jogo do bicho que o seja, né? Mas nesse exato momento nós precisamos olhar para frente e nos preparar para todos esses cenários, ok, gente? São duros, são difíceis, mas esse é o caminho que nós temos. Por favor, professor Luiz. Bom, eu tô indo agora porque tem 60 alunos me esperando em outra sala virtual aqui. Obrigado novamente pela oportunidade e quem sabe a gente se encontra novamente em outro evento. Sucesso aí. Até mais. Sucesso a todos. Bom, combinado, professor Luiz. Muito obrigado, hein? Boa aula ali. Arrebenta. Até mais. Perfeito. Meus queridos companheiros, colegas de jornada, né? O nosso agradecimento em nome da ESIC Internacional, é uma escola de negócios internacional aí que atua no mundo inteiro. Nossa atuação é principalmente na União Europeia, né? Também na China, nos Estados Unidos, né? E nós estamos aqui em Curitiba com uma instituição filantrópica. Né? Então, entre em contato conosco, nós teremos o prazer de atender vocês aí com aquilo que vocês puderem. Nesse exato momento, a gente está trabalhando com planejamento de carreira gratuito, estamos planejando também negócios de empresas, modelando negócios de empresas de forma gratuita. Então, se necessitarem, entre em contato conosco. Né? Então, vou pedir para o Elton e para o Gustavo, que estão aqui conosco, deixem os telefones de contato aqui do nosso DAC, né, para as pessoas poderem entrar em contato se tiverem qualquer tipo de necessidade, e também as perguntas que vocês quiserem fazer depois, na sequência, se tiverem necessidade que sejam respondidas, a gente responde depois na sequência para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado de coração, bom demais ter vocês aqui. É o tipo de live que a gente pode classificar como sucesso, com certeza, dado o número de pessoas e a participação qualificada que a gente tem aqui. Eu tive rodando aí o número de... aqui a gente tem o prazer, tem um painel de controle, né, que a gente vê todo mundo que entrou. E tem um número extremamente qualificado de pessoas aqui. Então, realmente, o nível tratado aqui foi diferenciado.
Elton, eu vi que você colocou ali o número de telefone, coloca também o do WhatsApp também, para o pessoal poder entrar em contato com a gente aqui. Gente, bom descanso para vocês, sucesso, força, se cuidem, tá? Cuidem das empresas de vocês, cuidem do CPF e do CNPJ. Tá? Cuidem de vocês enquanto pessoas, da família enquanto pessoa, né? Porque a empresa é formada por pessoas, né? E cuidem de vocês e cuidem das empresas de vocês, porque é o barco onde vocês estão. Agora não é o momento de desmontar o barco para fazer cada um o seu barquinho pessoal, seu barquinho menor. É o momento de somar forças, né? E ir para frente com toda a energia possível. Se neste momento você pensar em você vai quebrar, né? Ou você vai quebrar a empresa onde você está, ou a empresa vai perceber que você não é mais necessário. Imagine o seguinte, é um momento onde as empresas podem ser consideradas também corpos, né? E esse corpo ele está enfermo. Neste momento, vai cortar? Corte, mas só corte o supérfluo, né? Só ampute o que for necessário, porque se você amputar, por exemplo, o que for desnecessário, amputar as suas pernas nesse momento, você vai fazer cortes que não são necessários. Daqui a pouco a economia melhora e aí o seu concorrente começa a correr a toda velocidade. Aí tenta correr você sem as suas pernas. Como é que vai ficar esse processo, né? Perdeu talento, perdeu área preponderante, não investiu em produto que vai decolar daqui a pouco, né? Ou gastou dinheiro naquilo que você não deveria, né? Esse momento é recurso, portfólio de produtos, talentos que você tem dentro da tua empresa, recursos de crédito, caixa, tudo isso é extremamente importante. Se perder algo disso durante esse período, vai fazer falta lá na frente. E principalmente naquele cenário ali, vê quem vai se recuperar no curto prazo e investe naquilo, né? A médio e longo prazo, se prepare, aperta o cinto, vai ter que fazer contenção de gastos. E agora também não é o momento de tirar nem alimento, nem oxigênio do seu cliente ou do seu paciente, né? Isso significa, cuide bem das suas finanças, cuide bem dos seus colaboradores, garanta que todo mundo esteja engajado, direcionado, saiba para onde precisa ir, como precisa fazer isso, quando, o famoso 5W2H, isso tem que ficar muito claro. O bom e velho PDCA nesse momento é muito importante, e a sabedoria de reavaliar as situações e focar em inovação, sim. Agora, o que é inovação nesse momento? Inovação é o que a tua empresa está precisando de verdade. Não é nem o que o teu concorrente está fazendo, nem o que determinado livro falou. Nesse momento é o momento de olhar para o mercado, procurar as oportunidades que talvez estiveram ocultas, tá? E, honestamente, grave bem uma frase importante. O digital é o novo normal. Sabe aquela frase que o pessoal fala que, nossa, eu não vejo a hora das coisas voltarem a ser como eram antes? Esqueça, elas não voltarão. Antes de fechar, eu só quero relembrar vocês. No ano 2000, as pessoas descobriram que não precisavam mais ir para um lugar chamado loja de CD para poder ter música. E não precisavam mais pagar por um disquinho espelhado por 12 músicas, hoje equivalente a 50, 60 reais. Elas descobriram que elas podiam ter isso em formato digital. Quando elas descobriram que elas podiam ter isso em formato digital, o que aconteceu com gravadora? Teve que mudar o modelo de negócio e boa parte quebrou. Loja de CD, então, não teve o que fazer, quebrou também. Só que 10 anos depois, lá em 2010, a mesma coisa aconteceu. As pessoas descobriram que entretenimento em vídeo, filmes que você assistia com a sua família no sábado à noite, a fonte não estava mais num lugar chamado videolocador, onde você ia alocar e devolver isso no domingo de noite. Né? Não estava mais lá, se descobriu que isso podia ser digital, né? Se digitalizou. Então, só estou dando 2 exemplos básicos para você. O mesmo aconteceu com a lista telefônica, o mesmo aconteceu com o GPS, o mesmo aconteceu com tudo que havia no meio do caminho. Perfeito. Isso agora está acontecendo com praticamente tudo. A negociação virou virtual, a reunião de negócios virou virtual, o espaço de trabalho se desmaterializou, a negociação com o teu cliente se desmaterializou. Veja o que o professor Luiz Itamar sugeriu para a gente. Qual é o banco daí que você vai correr atrás? Vai atrás da fintech. Lá estão as melhores opções de crédito. Boa parte delas tem justamente taxas baixíssimas nesse momento. E o atendimento é totalmente digital e extremamente mais facilitado. E eles usam inteligência artificial, muitas das vezes, para minerar aquilo que o teu banco tradicional não vê, né? Então, claro, converse com o teu banco tradicional, fala com o teu gerente, conversa com ele, dialoga com ele primeiro, não se joga em outro lugar. Sim, leve em conta, aquele
relacionamento que você construiu ao longo do tempo, mantenha ele, né? Mas tenha esse contraponto também. Eu só estou dando isso como exemplo desse processo de desmaterialização, né? Com certeza o banco que você utiliza hoje, né, ele tem coisas importantes que ele pode fazer para você, mas entenda uma coisa importante, as pessoas, as relações estão se desmaterializando. Eu não estou defendendo isso, eu não estou dizendo que é bom, eu não estou dizendo que isso é necessário, eu só estou dizendo que isso está acontecendo. Perfeito? Isso está acontecendo. Assim como os taxistas enfrentaram dificuldades lá atrás, né, como outras coisas surgiram e depois desapareceram, agora todos os modelos de negócio serão questionados novamente. Talvez o seu modelo de negócio possa voltar ao físico, ao presencial de novo, depois que tudo isso passar. Mas talvez você tenha que mexer em preço, talvez você tenha que mexer no teu ambiente, talvez você tenha que trabalhar de outra maneira, né? E isso tudo comece a olhar para frente e comece a antever as possibilidades. Dou um exemplo para vocês aqui. Eu estou aqui na ESIC Internacional e esse campus aqui, ele começou há 20 anos, começou no ano 2000. E sou gestor aqui desde que ele começou. Eu aqui já passei por SARS, por MERS, por H1N1, e quando começou esse burburinho de Covid, o que nós fizemos? Pegamos aquele plano que já estava preparado há mais de 2 anos, uma parceria estratégica com o Google, né? E simplesmente colocamos ele na cara do gol, ou seja, já carregamos a arma e engatilhamos ela. E isso foi feito durante toda uma semana, e avisamos e organizamos tudo internamente. Chegou na segunda-feira, o nosso governador chegou e decretou, fecha tudo. Quando o nosso governador decretou fecha tudo, nós não saímos correndo atrás das coisas, nós simplesmente apertamos o botão de start. E aí, nossos alunos de colégio internacional, nossos alunos de graduação, nossos alunos de pós-graduação, não perderam um único dia de aula. Né? A gente simplesmente virou a chave e seguiu em frente. Né? Então, essa questão da proatividade, ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante. Mas isso não significa que nós estejamos em voo cruzeiro. E você também, com certeza, não está em voo cruzeiro. O que nós precisamos fazer constantemente? Agora, líder, você precisa ser, sim, trator e locomotiva, mas, ao mesmo tempo, também visionário. Fique de olho nas tendências. Fique minerando. Leve em conta os dados, os números, aquilo que não está escrito. Deixe que a tua experiência te ilumine um pouco, mas não deixe que o teu retrovisor garanta o futuro. O passado, né, ele apenas te dá mais insights e te traz mais possibilidades, mas deixe que os números e os dados também falem por você, ok? E especialmente, líder, gestor, não abdique do seu poder de decisão, ok? Este é o momento onde você precisa conduzir o barco. E as pessoas, sim, repito, você até não precisa ter todas as respostas, mas as pessoas precisam ter certeza qual é a direção que elas precisam ir. Essa segurança precisa existir. Perfeito, meus amigos? Obrigado mais uma vez para vocês. Um grande abraço a todos vocês. Bom descanso, tá? E que seja uma noite abençoada e que todos nós sejamos abençoados nessa dura jornada que nós temos pela frente aí. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique em casa. Importante, né, professor? Importante. Valeu, turma. Foi muito bom.
Depois do velho.